Quem é você? Se você se apresentar, eu vou te conhecer? Ou precisarei conviver contigo para te conhecer? Precisarei conviver no dia a dia? Quanto de caminhada precisarei para conhecer teu Deus? Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples. Comigo estão Caio Rios. Oi pessoal, tudo bem? Estou empolgadíssimo para o episódio de hoje porque estamos com duas pessoas maravilhosas, dois grandes amigos meus que vão nos proporcionar um papo extremamente edificante. Gabriela Aragão. Oi pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui essa noite. E Divaldo Antônio, vulgo Toninho. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui tratando desse assunto tão fundamental para o nosso dia a dia como cristãos. Hoje nós vamos falar sobre evangelismo diário. E eu vou começar com a mesma pergunta com a qual nós terminamos o último episódio. O evangelismo é função apenas de algumas pessoas ou de todos os cristãos? Então, eu entendo que é de todos os cristãos, porque evangelizar é comunicar Jesus ao mundo, né? Cada um tem a sua maneira e a sua forma. Eu acredito que todo mundo é capaz de fazer isso e é uma responsabilidade de todas as pessoas, de todos os cristãos. Para início de conversa, eu gosto muito de revisitar os termos, né? Pessoalmente, eu prefiro adotar o termo evangelização do que evangelismo. Porque evangelização traz para mim muito mais uma questão de agir, né? A própria palavra já nos leva a pensar isso, né? Que tem ação no final, do que simplesmente um evangelismo, apenas como algo dogmático, algo relacionado à religião, entre aspas, entende? A evangelização é a gente em ação, né? É a nossa essência como cristão em ação. Então, isso com certeza é incumbência, é missão, é um papel de todo cristão, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e seu Salvador e proclama a Ele como dono de sua vida, acho que tem essa incumbência, né, de ser um agente de evangelização. Deixa eu viver a boa nova, deixa eu me encontrar com este amor todos os dias. Em alguns lugares nós não podemos pregar o evangelho de forma explícita, como por exemplo, no trabalho, em escolas. E a minha pergunta é: como pregar o evangelho onde não se pode pregar o evangelho? Bom, sobre essa questão, eu penso em estratégias. Eu tenho um exemplo pessoal, que foi um período que eu gerenciei uma equipe de vendas e minha função, eu tinha a cada 15 dias uma função de conversar com ela sobre números, né, sobre vendas especificamente. E eu aproveitava desse momento para evangelizá-las. Eu me interessava pela vida delas. E aí eu entendo que o evangelismo, que Jesus sempre é a resposta para a questão das pessoas. Então, ali conversando, me interessando, observando as suas necessidades, em algum momento da minha conversa, secularmente, eu encontrava Jesus como resposta e oferecia. E eu percebi que ao longo daqueles anos era sempre muito bem aceito. Então, eu acredito que você se importando com pessoas, interessando-se pela vida delas, você acaba evangelizando. Porque, na minha visão, o meu evangelismo é esse. No dia a dia, através de uma conversa, através de um aconselhamento, você consegue evangelizar. Isso que a Gabi falou vai ao encontro do que eu penso. E é algo que eu aprendi numa missão que eu participo há 20 anos, que é a Mocidade para Cristo. E no nosso trabalho que a gente faz com os jovens, tem uma filosofia que é ganhar o direito de ser ouvido, né? Então, a partir do momento que a gente tem um estilo de vida, né, que seja baseado no amor, na compreensão, no acolhimento às pessoas, né, de forma integral às pessoas, né? Quando eu falo de forma integral, eu estou falando não só referente à questão espiritual, né,
mas a questão emocional, a questão material também, né? Então, quando a gente tem esse estilo de vida, a gente ganha o direito de ser ouvido, né? A gente vai ser lembrado a partir do momento que alguém tiver uma necessidade, e eu creio muito também no agir do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, né? E se eu, como cristão, eu participo de um ambiente que explicitamente não pode ser falado a respeito do Evangelho, mas o Espírito Santo está ali comigo. E o Espírito Santo está agindo na vida das pessoas que estão ali comigo. E em mim, como cristão, existe sim uma intencionalidade por trás. Não um interesse, entre aspas, vazio, de querer ganhar apenas mais uma alma para Jesus. Eu acredito muito em ganharmos vidas para Jesus. Jesus ele não está interessado só em almas, né? Ele está interessado em vidas completas, para que essas vidas venham se tornar também agentes de evangelização para que o reino dele seja expandido, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Esse exemplo que a Gabi falou também, de você aproveitar algumas oportunidades para fazer links com mensagens bíblicas, eu acho muito salutar também, né? E, enfim, o principal mesmo, acho que é o nosso estilo de vida, né? Nós somos a carta aberta de Jesus para este mundo, né? As pessoas vão ler a gente, né? Então, tem muito mais a ver com como eu procedo, quais as minhas atitudes como colega, como superior ou como subordinado, muito menos a ver com o que eu falo, embora o momento de falar, ele naturalmente vai acontecer, porque mais dia, menos dia, alguém vai te procurar. Mais dia, menos dia, você vai ter uma oportunidade explícita de falar escancaradamente sobre o Evangelho, né? E só para concluir minha linha de pensamento, eu acredito muito também de nós partirmos, até uma técnica, se é que pode chamar assim, né, de evangelização, de partirmos da realidade que a pessoa vive. E aí eu estou lembrando agora daquele episódio de Filipe e o eunuco, do deserto, que o eunuco estava lendo a palavra e ele não estava entendendo, e a Bíblia fala que a partir daquele texto que o eunuco estava lendo e não estava entendendo, Filipe apresentou o plano da salvação para ele, e ali mesmo ele foi batizado, né? E isso aí traz pra gente o quê? Que a partir da realidade da pessoa, do nível de conhecimento que ela tem, não importa qual seja, Deus ele pode nos capacitar com inteligência, com inspiração, para a partir daquela realidade, a partir daquele problema, a partir daquela vitória também, que a gente tende também a querer apresentar o Evangelho apenas para quem está doente, para quem está frustrado, para quem teve uma derrota. E o Evangelho não é só para quem tá doente, está triste. O Evangelho é para quem está sem Jesus. A pessoa pode estar cheia de dinheiro, pode estar feliz, pode estar contente com tudo que conquistou, mas ela ainda tem o vazio que é do tamanho de Deus no coração dela, né? Então a gente tem que ter isso em mente, de que todas as pessoas precisam de Jesus, né? E partindo da realidade delas, de algum insight, algum link que eu possa fazer com aquela pessoa, voltando no que eu falei, ganhando o direito de ser ouvido a partir de um histórico, a partir de um relacionamento que eu tenho com ela, entendeu? Apresentar o Evangelho. E para concluir essa minha linha de pensamento, tem muito a ver também com a evangelização relacional, sabe? Eu acredito muito mais em eu apresentar o Evangelho para alguém que minimamente me conheça e eu minimamente conheça a pessoa. Pode ser uma pessoa que eu conheci há 1 minuto, mas se eu criei um ponto de contato com ela, um ponto em comum para apresentar o Evangelho para ela, vai ser muito mais bem sucedido, no meu ponto de vista, humanamente falando, porque eu sei que para o Espírito Santo não existem limites, mas no que cabe a minha parte de fazer a coisa com mais sabedoria para que tenha mais sucesso, vai ser muito mais efetivo do que eu simplesmente chegar para ela e falar: Jesus te ama, toma aqui um folheto, vai lá na minha igreja. A pessoa não sabe seu nome, não sabe qual é a sua igreja, vai saber depois que vê o carimbo lá no folheto, né? Então, acredito que é muito mais eficiente, repito, humanamente falando, uma evangelização que seja baseada num relacionamento, né? Porque também a pessoa ela deve se sentir amada, deve se sentir acolhida. Ela não deve se sentir apenas como alvo de uma pessoa religiosa que quer ganhá-la para a religião,
tá entendendo? Porque na verdade muitas vezes isso acontece, né? E a gente tem que tirar a forma de tirar esse sentimento das pessoas, de amenizar isso, é justamente você mostrar que antes de você querer ganhá-la para Jesus ou para ir para tua igreja, enfim, mais ou menos nesse sentido, você quer ser amigo dela, você se identifica com ela como ser humano, né? De que forma você diria que é possível criar esse tipo de relacionamento intencional? A partir do momento, tem uma outra técnica de evangelização que se chama as 3 histórias, que é a minha história, a história da pessoa e a história de Jesus, né? E o que eu aprendi com essa técnica é justamente isso, que a partir do momento que eu me mostro também alguém fragilizado, alguém dependente de Deus e não dono da verdade, entendeu? Mostro para a pessoa que ela, na história dela, ela também tem muito a ver comigo, né? E que ambos precisamos da salvação, de ter um encontro com Deus, né? Isso se torna como é que eu posso falar? Uma terra fértil ali para a semente do evangelho ser plantada, né? E a intencionalidade está no seguinte, em eu ter consciência do que está acontecendo, né? Eu acho que o contrário da intencionalidade, eu não sei se seria o contrário, mas a intencionalidade deturpada seria o interesse seco ali de apenas eu ganhar uma pessoa para Jesus, para eu ganhar mais uma pedrinha na minha coroa lá no céu e me dou satisfeito, cumprir minha missão do dia. E não é por aí, sabe? Eu acho que tem muito mais a ver em ser do que em ter, né? Muito mais em ser cristão do que ter uma incumbência, uma missão, uma obrigação com esse viés de obrigação, missão com esse viés de obrigação de fazer algo, né? O fardo de Jesus é leve e suave, né? Eu entendo com isso que é um fardo, é uma missão, mas é algo que eu vou fazer com prazer, com satisfação, né? Quando a gente faz algo com satisfação, com prazer, entendendo a importância da nossa missão, a gente faz aquilo lá, por mais que seja árduo, mas faz com alegria, né? Ou pelo menos a gente faz tendendo a ter uma alegria maior, né? Por mais que venham frustrações, venham cansaços, venham pequenas derrotas, mas a gente olha, caramba, eu tenho a oportunidade de estar envolvido neste reino, que é o reino de Deus, nessa missão, e eu acho isso maravilhoso. Com relação ao meu dia a dia, eu tenho me deparado com situações assim, bem interessantes no que diz respeito a essa questão do evangelismo diário. E assim, um pouco incomuns do que a gente às vezes espera, porque boa parte das vezes a minha forma de evangelismo é, por exemplo, respondendo perguntas relacionadas ao que as pessoas acham da fé ou não. E isso tem sido muito legal. E aí, por exemplo, aí pegando um pouco da metalinguagem, o fato de eu agora, né, produzir um podcast quinzenal, ele tem sido uma ferramenta de evangelismo sem tamanho, assim. Eu nunca pude imaginar quantas pessoas não cristãs estariam vindo e aí perguntando. E aí muitas pessoas às vezes me fazem perguntas com relação à fé, baseada em coisas que ela acham, pensa ou vem com determinados cristãos, que eu posso falar, não sei, ouve o podcast tal, no minuto tal. E aí a pessoa ouve e acha muito legal, e aí se interessa. Então eu tenho tido experiência de pessoas falarem que têm entendido melhor as coisas do evangelho por meio do podcast. E no meu dia a dia, as pessoas com quem eu me relaciono são pessoas que são mais questionadoras. E eu me vejo e eu acho legal isso num papel de esclarecedor das coisas do reino de Deus e mostrar isso através. E boa parte disso tem que ser num campo, às vezes, do debate, de falar, não, eu penso isso, penso aquilo. E também, acho que eu já falei em outros episódios, da questão de você mostrar interesse pelo que a pessoa crê, diz que crê ou não crê. E assim, quando você deixa de lado o seu crentez, as suas convicções, simplesmente para escutar, igual o Toninho falou, e a pessoa falar, a partir do que a pessoa falar, a partir daí você apresenta o reino de Deus, eu tenho visto que as pessoas prestam atenção. Então assim, é muito legal quando você se depara no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, que seja, que as pessoas não te encaram como aquele crente chato, mas como alguém que está disposto a te dar uma palavra, te mostrar
um ponto de vista que às vezes os outros ditos religiosos não têm. Então, assim, por exemplo, eu já ouvi de colegas dizendo que fulano veio falar comigo, e aí geralmente a pessoa vem com aquela cara fechada. Não, porque você tem que mudar a sua vida e que Jesus vai mudar a sua vida. E a pessoa se sente muito ruim. E às vezes, se você tem uma abordagem, sei lá, com bom humor, uma abordagem que começa, a pessoa já te enxerga de uma forma diferente do que aquela que está basicamente te acusando e falando, junte-se a Jesus, senão você vai para o inferno. Acho que isso é um ponto de partida muito legal, que as pessoas começam a te enxergar de uma forma diferente. Quando você vai falar de Deus, você não é encarado como aquele ser religioso, mas alguém que tem palavras sábias para dizer. Então, assim, comigo geralmente tem sido nesse aspecto, assim, de quase que diariamente ter que mostrar alguma coisinha ou outra do que eu acredito e o porquê disso. E eu vejo que as pessoas têm sido muito receptivas com relação a essa prática. Se você me permite, Caio, só complementar uma coisa. Nós não somos donos da verdade, nós somos portadores da verdade, né? Então é importante a gente ter isso bem claro no momento que a gente vai abordar alguém. Por quê? Porque até a nossa forma de ver o próprio evangelho, ela está muito imbricada na forma com que... na nossa vida, entendeu? Uhum. Então não necessariamente a realidade que eu tenho, a visão que eu tenho, a pessoa tem. E como que a gente faz para se vacinar contra isso aí? É ter o respeito. Claro. Respeitar a pessoa, né? Respeitar a crença dela, respeitar a forma dela pensar, dela agir, né? Acho que passa por isso aí. Com certeza. Eu achei interessante você falando que as pessoas te procuram e você fala, eu tenho um podcast, no minuto tal, tem uma resposta para a sua pergunta. Isso. Porque isso mostra um interesse real pela pessoa, né? E a gente não vem com um discurso pronto. E aí ela começa a perceber que existem respostas que são exatamente as que elas estavam procurando. E eu acho que esse é o grande segredo, é você ter um interesse real pela pessoa, não de convertê-la, não de mudar a vida dela, mas de mostrar para ela um caminho que a gente sabe que é bom, que tem vivido, que tem experimentado, que tem sido bom pra gente. E aí, sutilmente, lentamente, você vai mostrando, você vai oferecendo, a decisão vai ser dela, né? Naturalmente, ela vai se interessando mais e a gente vai oferecendo mais conforme a necessidade. Nunca aquela questão de você empurrar para a pessoa uma palavra pronta, uma palavra, de repente, de maldição na vida dela, como muitas vezes nós já vimos e ouvimos, né? Pessoas que se assustam com o cristianismo, com o cristão, porque falou coisas pesadas e coisas ruins que não condizem com Deus, né? Que não condizem com Jesus. Então eu vejo isso como um segredo, assim, você olhar para a pessoa e ter um interesse real pela história dela, né? Não com o interesse de convertê-la, não, com o interesse de ajudá-la. E com certeza Jesus vai ser o auxílio que ela precisa. E aí, quando ela vai descobrindo isso naturalmente vai acontecendo. É muito bom o evangelismo que acontece de forma natural. É bom pra gente e é bom pra pessoa que está recebendo. Eu vejo Cristo dessa maneira, nunca evasivo, nunca forçando nada, mas sempre com muita educação, com um convite muito doce, muito suave, conquistando as pessoas. E se a gente conseguir fazer esse papel, com certeza ele vai ser representado. Você falou um negócio muito legal, Gabi. O lance de que não só a pessoa ganha, mas a gente também ganha. A partir do momento que a gente consegue viver dessa forma ideal aqui que a gente está discutindo, né? Sai um peso muito grande das nossas costas, sabe? A gente, de certa forma, deixa de ser idólatra, né? A gente passa a confiar mais em Deus, porque a gente faz a nossa parte, semeia a semente e confia naquele que é poderoso para fazer brotar a semente. A gente tem que se lembrar sempre disso. Nós somos muito imediatistas, muito até egoístas, né? De querer que a semente nasça ali agora. Eu falo de Jesus para a pessoa e a pessoa tem que se converter na hora. E eu preciso ver o resultado do meu trabalho. E não é por aí. A partir do momento que a gente descansa em Deus e sabe que Ele está cuidando de tudo, sai um peso enorme das nossas costas. Sai aquilo que eu tinha falado, o lance da obrigação. E vem a questão da missão, a missão saudável, a missão gostosa de se cumprir. Por quê? Porque é algo leve e suave, entendeu? A gente se realiza nisso.
né? Então eu acho isso muito importante ficar bem frisado assim na nossa mente, para que no nosso dia a dia a gente venha confiar em Deus mesmo, né? É algo bem prático. Como é que aconteceu o nosso encontro de nós 4 que estamos aqui com Cristo, né? Se a gente for, pelo menos a minha experiência pessoal de conversão a Jesus, foi algo assim, que foi o Espírito Santo que agiu dentro de mim. Ele usou pessoas, é verdade, usou situações, até esdrúxulas, para me despertar para a questão espiritual, mas teve um dia que o Espírito Santo, eu e ele juntos, só nós dois, teve aquela fagulha que acendeu aqui dentro, entendeu? E eu me interessei em ouvir mais, e eu tô aqui até hoje, né? São anos de trajetória cristã. Ainda tenho muito para percorrer, ainda tenho muito para aprender, isso é algo latente, porém, algo que eu tenho bem claro para mim, assim, é que naquele dia, de fato, acendeu essa chama, sabe? E até hoje não se apagou, né? Eu tenho um pastor amigo, um amigo pastor, né? Que preferirem, que ele fala o seguinte, né? Que uma vez a gente perguntou para ele por que algumas pessoas se desviam, né? Ele fala assim: rapaz, as pessoas se desviam porque elas ainda não sentiram o cheiro no cangote de Deus, assim, sabe? A fungada de Deus no cangote, não sentiu aquele carinho, aquele acolhimento de um pai que de verdade recebe o filho de volta, né? Eu acredito muito nisso, né? Guardadas algumas situações bem específicas, mas a partir do momento que a gente entende, não só sente, mas entende o que Cristo fez por nós, cara, assim, a gente é algo que vai marcar nossa vida para sempre. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo todo seu, para que proclameis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo erais não povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não haveis alcançado misericórdia, mas agora a tendes alcançado. Amados, rogo-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais dos desejos carnais que combatem contra a alma, tendo vosso procedimento bom entre os gentios, a fim de que, naquilo que murmuram de vós como malfeitores, considerando-vos pelas vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro 2, do 9 ao 12. A partir desse texto, minha pergunta é: qual a importância do nosso bom procedimento no evangelismo diário? Bem, a importância é enorme do nosso comportamento, do nosso procedimento, porque, como eu falei, a gente tem que ganhar o direito de ser ouvido, né? E naturalmente, humanamente falando, quem vai querer ouvir alguém que não pratica aquilo que fala, né? Isso tá me lembrando muito o meu relacionamento com meu pai. Quando eu era pequeno, ele falava para não beber, para não fumar, mas só que ele bebia, ele fumava. E eu achava, desde a mais tenra idade, aquilo totalmente incoerente, né? Eu achava aquilo muito errado. Então, a partir do momento que eu me tornei cristão, eu tinha plena consciência de que o meu comportamento tinha que mudar. Só que esse ter que mudar que é algo complexo, que acho que em outra oportunidade nós poderíamos falar. Mas, em linhas gerais, é o seguinte: temos, de forma, no âmbito externo, uma cobrança das pessoas que observam um cristão, né? E isso tem duas nuances. A primeira, incentiva esse cristão, esse novo cristão, a buscar ser perfeito, entre aspas, no proceder dele, a partir do momento que ele abraçou a fé cristã. E, em segundo âmbito, de forma interna, ele enxergar o cristianismo como sendo justamente essa prática diária dele. Que, na verdade, o cristianismo se consubstancia nessa prática diária, na nossa leitura bíblica, no nosso momento de devocional com Deus, nos nossos momentos de conversa com Deus também, aleatórios, no nosso relacionamento com as pessoas.
né? Então, em tudo isso está permeado o nosso cristianismo cotidiano. E somos, como eu falei, carta aberta de Jesus para esse mundo, né? As pessoas estão nos lendo, nos vendo toda hora, né? Então, é de suma importância, sim, termos um procedimento condizente com o Evangelho. Para finalizar, eu lembro quando eu era novo convertido, ainda no começo da década de 90, eu assim que entendi o Evangelho, vi algumas coisas, eu já comecei a observar que chegaria um dia que teríamos evangélicos praticantes e não praticantes, assim como acontecia naquela época. Ainda não usavam esse termo, mas acontecia com os católicos, né? O católico praticante e não praticante. E hoje isso é patente, é algo que a gente observa cotidianamente, a questão dos evangélicos não praticantes, que são aqueles que se simpatizam com a fé evangélica, memorizam um ou outro versículo, gostam, já foram para a igreja, mas não experimentam, não vivenciam um cristianismo de essência, um cristianismo de andar, de ter um relacionamento com Jesus. Muito bem, eu lembrei também, Toninho, de uma experiência que eu tive quando eu morava em uma outra cidade, e nós tínhamos um vizinho que tinha uma casa muito bonita, era a mais bonita da rua, e a gente sabia que era produto do tráfico, que era, né, com que ele mexia na época. E teve um culto no lar dos adolescentes, nós fomos convidados a chamar nossos vizinhos para o culto, e ele era nosso vizinho. E minha mãe foi lá, né, com muito medo, com muito respeito, e achando que ele não aceitaria, que ele nem nos atenderia. E quando ela falou qual era o objetivo, o motivo daquela visita, ele prontamente atendeu e falou que sim, que enviaria a filha dele até a nossa casa, porque há algum tempo ele vinha observando os nossos passos. E percebeu que as filhas dela, né, no caso eu e minhas irmãs, tínhamos um bom comportamento. E eu fiquei muito sem entender como um bom comportamento se ele só me vê saindo aqui pela porta e indo para a escola e indo para a igreja. Mas dentro daquele comportamento ele conseguiu observar. E essa moça se converteu, e a história é muito bonita, o testemunho. Hoje ele é pastor, e começou ali, naquele comportamento que nós tínhamos. E eu entendo que isso é uma coisa extremamente importante, a maneira que a gente caminha, porque nós estamos sendo observados o tempo inteiro, né? Lá no meu serviço, eu tive algumas experiências interessantes também de produzir relatórios, entregar relatório, e o chefe falar assim: fulano, eu quero revisão, ciclano, eu quero revisão, no da Gabi eu confio. Ele tinha certeza que eu tinha feito e revisado, porque eu passava uma confiança e eu sabia que eu não podia falhar com aquilo. Então, quando eu precisei falar para ele de Cristo, a confiança dele já estava construída, porque ele confiava nos relatórios que eu fazia. Então, é muito importante o cristão se observar nos mínimos detalhes. Quando tem folha para jogar fora no serviço e ele tem a ideia de fazer um bloco de anotações por causa do desperdício, quando ele pega um troco errado e devolve, quando ele ajuda um idoso. Então, nós estamos sendo observados, e dessa maneira, com esse nosso bom procedimento, a gente vai sendo marcado e a gente vai criando confiança para, quando for falar de Cristo, ter sido validado. E falar, eu posso confiar no que ela está me falando sobre esse Cristo, porque o relatório dela é confiável, no meu caso, na minha experiência, no meu contexto, né? E isso se dá em outras profissões. Então, assim, é um engano a gente achar que dá para levar de qualquer jeito, né? Como o Toninho falou, realmente existem hoje cristãos praticantes e não praticantes. Isso prejudica o lado de quem quer ser uma pessoa séria. Mas eu acredito que a gente tem que fazer uma força e fazer a diferença a respeito dessas coisas, nos mínimos detalhes que for possível, sabe? Cuidar da nossa cidade, cuidar da nossa família, para que a gente tenha voz, para que a gente tenha respeito. Com relação a essa questão do procedimento do cristão, eu acho que ela é fundamental. Porque eu acho que o evangelismo ele não pode ocorrer sem que eu tenha esse exemplo. Principalmente quando a gente tem uma relação com a pessoa. Se a gente constrói uma relação com alguém que não é cristão e essa pessoa não consegue entender que você não é igual a todos os outros, de algum jeito, eu acho que está faltando um pouco do seu procedimento. Se a pessoa te enxerga como um igual a todos os outros, eu acho que você está falhando aí. E eu acho que contextos como escola e trabalho é onde mostra e deixa bem claro
como é que você está atuando no seu evangelismo diário. Então, por exemplo, eu quando estive na universidade, e eu me arrependo de muitas das coisas que eu fiz. E não é porque eu fui pra festa, nem nada não, obviamente. Foi porque eu não dei a atenção, por exemplo, à matéria do jeito que um cristão deveria dar. Então, e aí eu não tô falando de ser o mais inteligente e tirar 10 em tudo, mas é você ter o mínimo de esforço para você representar o reino de Deus ali. Então, quando eu vejo muitas, por exemplo, adolescentes e jovens rindo e se gabando porque colavam na época da escola, isso é muito ruim, entendeu? Na hora todo mundo ri, eu também, mas para pensar. Assim, parece meio puxado, meio pesado, mas pra mim, quando você tá colando, você tá dando o primeiro passo pra prática de corrupção, entendeu? Porque não é assim como as coisas deviam acontecer, não é assim que Jesus quer que você faça. É melhor que você faça a prova e tire 0 do que você cole. E na época da faculdade, eu não colava, mas também não dei em determinados pontos a atenção que eu devia dar. E essa atenção que chama a diferença, porque eu conheci muitas pessoas lá que tinham um interesse muito maior do que eu nesse sentido, de fazer um bom trabalho. Então, eu reprovei algumas matérias porque realmente fui desleixado. E aí, durante a própria faculdade, eu tomei a consequência do meu ato e tive, graças a Deus, a oportunidade de me refazer com relação a isso. E aí, concluir de forma mais adequada. E aí, eu pego eu lembro muito forte disso porque eu me sinto muito mal em lembrar. E me senti muito mal de ter vivido isso. Porque eu não dei um bom testemunho de cristão, porque eu não dei o devido cuidado à vaga que o Senhor me deu naquela universidade. Eu lidei com brincadeira, com deixando pra lá, não vai dar certo, o professor é picareta. E esse tipo de postura é a que a gente não deve ter, seja na escola, seja no trabalho. Então teve um episódio que a gente falou, que eu até comentei que eu não precisei chegar no meu trabalho e falar que eu era crente. Eu não precisei levar uma Bíblia debaixo do braço. Eu precisei ser eu. E eu tenho que ser a mesma pessoa em todo lugar que eu for. Então, o humor que eu tenho aqui na igreja tá lá no meu serviço. A preocupação em ajudar quem precisa ser ajudado que eu tenho aqui, eu levo para o meu serviço. E as pessoas já observaram isso com uma certa rapidez. E a partir daí, eu pude entender o quão isso é válido. E não é fácil. Não é a coisa mais fácil do mundo. Eu trabalho com TI, assim, as possibilidades diárias de eu bater na mesa e xingar um palavrão cabeludo são muito grandes. Mas eu não faço isso porque eu tenho um testemunho para contar. E eu tenho colhido os frutos já disso. E eu não tô me gabando, me achando sensacional, blá, blá, blá. Eu tento o mínimo e as pessoas percebem isso. Eu sei que todo mundo que tá aqui vivencia isso porque é natural nosso. Tem que ser natural do cristão que ele seja a mesma pessoa e ele consiga que as pessoas percebam que o nosso agir não é igual aos outros. Então, por exemplo, isso significa que eu nunca vou errar? Não. Mas se eu errar com alguém, assim como eu tenho que fazer na igreja, eu tenho que chegar lá e pedir perdão. Fulano, eu fiz tal e tal coisa errada com você, me perdoa. Às vezes, e com relação ao procedimento, a gente citou aqui sobre o que o outro acha do que eu faço ou deixo de fazer. Então, os outros estão lá esperando que você seja o todo perfeito, mas no primeiro deslize, ele vai te acusar. Mas o deslize vai acontecer. E qual é o papel do cristão verdadeiro? Quando acontecer o deslize, você vai pedir perdão. Seja para o seu colega de trabalho, seja para o seu chefe, você falar, não, chefe, tal determinada coisa eu não fiz correto e por isso eu peço perdão. Isso é um ato cristão. E eu acho que a gente peca muito nesse quesito, porque acho que todo mundo nós conhece aqui alguém que é crente, só que na forma de lidar no seu serviço, na sua escola, é totalmente alheia ao que a gente espera do cristianismo. E se a gente está falando de evangelismo e a gente não fala da boa postura do cristão, a gente já está começando errado. Não adianta nada falar Jesus te ama, 4 leis, panfletos, seja lá o que for,
se a pessoa, se ela me conhece, ela não me enxerga como alguém que tem um diferencial que não é natural dos outros, e esse diferencial é a presença do Espírito Santo. Caio, eu gostaria de fazer 2 comentários. Deus, ele usa a nossa personalidade onde quer que nós estejamos, né? Então isso tem que ficar salientado. Por quê? Porque tem muitos cristãos que, de certa forma, querem tolher, querem abafar algumas personalidades em específico. Por quê? Porque historicamente essas personalidades, elas são atreladas a uma questão da irreverência, do desrespeito. E eu me sinto bem à vontade de falar isso aqui porque aconteceu comigo, tá? Né? Eu sou uma pessoa hoje muito séria, muito introvertida, mas pelo menos aqui no podcast eu estou, né? Sério. Mas eu, na verdade, eu fui uma criança, um adolescente muito extrovertido, muito bagunceiro, muito brincalhão, né? E eu lembro que eu me converti aos 13 anos de idade. De certa forma eu tentava me comportar na sala, às vezes era difícil, enfim. Mas eu fui crescendo, né? Quando eu gostaria de compartilhar um episódio. Quando chegou na minha fase de um adolescente mais maduro, vamos dizer assim, eu comecei a ser discriminado, ser tolhido no ambiente de igreja, por ser assim, entendeu? Né? E como eu tinha um interesse legítimo de crescer na minha, entre aspas, carreira pastoral, né? Eu tinha vontade de ser pastor, essas coisas assim. Eu me vi numa encruzilhada. Vem cá, eu vou deixar de ser quem eu sou, ou eu vou para vestir esse personagem, né? Ou eu vou largar a mão disso para eu ser autêntico. E eu decidi a primeira opção, porque era tão importante, tão visceral para mim ser pastor, que eu, cara, acho que vale a pena. E eu passei me podando o meu comportamento, podando minha personalidade mais extrovertida, de brincalhão e tal, por meses a fio. E aquilo, depois que eu saí, eu vi que estava me adoecendo muito. Eu não sei se os futuros ouvintes desse podcast acreditam ou não nessas questões, cada um tem uma forma de interpretar, mas eu só sei que um dia uma pessoa usada por Deus, a pessoa não me conhecia, né? A pessoa não conhecia minha história, não sabia quem eu era antes, né, de me transformar, e ela, usada por Deus, abriu a Bíblia para mim de uma forma com bastante autoridade, e falou, olha, ela leu um trecho da palavra lá em Isaías e falou para mim desse jeito, apontando no meu rosto, falando, olha, eu que te criei do jeito que você é. Assim diz o Senhor, é para você ser do jeito que você é, sabe? E aquilo ali foi libertador para mim, porque eu vi que Deus me amava do jeito que eu era, porque foi Ele que me criou assim, né? Então, quando a gente fala desse lance da gente ter um comportamento exemplar no ambiente externo, a gente também tem que ter cuidado para não cair, eu não sei se é legalismo a palavra, sabe? Mas pra gente também não ser engessado, pronto, essa palavra, sabe? A gente tem que ser alegre, a gente tem que ser aquilo que a gente foi chamado para ser, né? Eu conheço pessoas introvertidas, eu conheço pessoas que são recatadas, que elas também têm o seu lugar no corpo de Cristo. E eu tenho uma visão bem diferente de corpo de Cristo. Para mim, corpo de Cristo é quem? É a igreja. Isso é latente. Só que quando eu olho para alguém de fora, que ainda não aceitou Jesus, eu já enxergo ele como corpo de Cristo comigo. Por quê? O lance da intencionalidade. Eu já vejo ele como já cristão. Então eu vou... Ele é parte do corpo de Cristo com você. Ele só não sabe disso ainda. Né? Exatamente. É igual aquelas histórias, né? Que o menino já tá namorando a menina, mas a menina ainda não sabe, né? Então, mais ou menos isso. Então, o cara já é corpo de Cristo. Então, a primeira coisa que eu queria salientar é essa, pra gente ter equilíbrio nisso, sabe? Porque senão se torna um peso.
E até que ponto vai valer a pena esse peso, sobretudo na vida de um adolescente, de um jovem, dele ter que abrir mão de algumas coisas que não necessariamente são pecado, mas pensando que é pecado para dar o bom testemunho, entre aspas, tá entendendo? Então isso é pra gente questionar, eu não estou defendendo nenhuma tese aqui. E a segunda coisa que é muito importante, acho mais importante do que isso que eu falei, é algo que Deus tem agido na minha vida nos últimos tempos, é que o primeiro lugar que a gente tem que dar um bom testemunho, que a gente tem que ser cristão de verdade, é na nossa casa, sabe? Eu havia aprendido, melhor dizendo, né, de forma errada, que não, na igreja eu tenho que dar o bom exemplo, no colégio, com os amigos, mas em casa eu tenho que ser realmente quem eu sou. E isso dá margem para eu ser desrespeitoso, ser grosseiro, ser insensível. E com o tempo eu fui vendo que não, que o mesmo esforço que a gente tem para ser um bom cristão lá fora, para dar um bom testemunho para as pessoas lá fora, a gente também tem que ter para dar um bom testemunho para os nossos irmãos de sangue, para os nossos pais, para os nossos cônjuges, sabe? Por quê? Porque é no lar que está a essência da gente, que a gente é o que a gente é. E o que a gente quer ser é mais importante do que o que a gente é. Nossa, tá parecendo até a frase da Dilma, né? Mas, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que se apropriar dessa oportunidade de ser diferente, fazer a diferença, a começar na nossa casa. Alguém já disse, não vou lembrar agora, que o sucesso no mundo, qualquer sucesso no mundo não compensa o fracasso no lar, né? Então tem sido, para mim, pessoalmente, um desafio muito grande de ser, primeiramente, cristão na minha casa. Porque eu não fui educado para isso. Eu não fui ensinado nas igrejas para isso. Para ser cristão, ser autêntico na minha busca por santidade, por ser um cristão verdadeiro, por ser um ser humano melhor e por ser coerente naquilo que eu acredito, a começar na minha casa. Muito bom. Com relação ao que você falou da personalidade, eu realmente tenho muitas coisas relacionadas a isso. Porque eu também tenho uma personalidade peculiar, vocês conhecem bem. E às vezes eu já me peguei nesse ponto de analisar se eu teria que cortar boa parte da minha personalidade para atender a um chamado quase que religioso. E foi estudando a palavra de Deus que eu fui percebendo que não tem nada na palavra de Deus que proíba determinadas ações que a gente tem, mas o conceito religioso tem. Então, por exemplo, quando eu exagero na comida ou eu como alguma coisa que é aquela delícia, mas faz mal, eu costumo falar, Satanás às vezes passa dos limites. E eu falo isso em casa, eu falo isso aqui dentro da igreja, e assim, 99% das pessoas entendem que isso é uma brincadeira. E aí, por exemplo, lá no serviço eu também falei isso, as pessoas riram e eu já emendei. Você sabia que essa frase está teologicamente errada? A pessoa, oxi, por quê? Aí eu já peguei o gancho para falar que, de fato, Satanás não passa dos limites. Eu faço isso, é uma brincadeira. E assim, quando a gente vai tendo um convívio com a palavra de Deus e com pessoas que também valorizam a personalidade que eles têm, eu acho que o peso sai, esse que você tanto falou. E aí a gente entende que você pode ser irônico em determinada situação, você pode fazer uma brincadeira assim e assado. E pessoas, às vezes as pessoas mais próximas desse conceito religioso iam ficar altamente escandalizado. E às vezes o próprio não cristão, quando vê que você tem determinadas ações que não são pecado, mas não é a ação que a pessoa esperava de um evangélico, isso atiça a curiosidade deles para entender. Uai, você não é quadrado igual aqueles não? Uai, não, eu sou desse jeito. Mas você não é crente? Sou. Isso, por incrível que pareça, desperta interesse na pessoa para entender por que você tem tais características que as outras pessoas resolveram picotar porque elas tinham que passar pelo clichê evangélico e sair um crente desse jeito. Isso aí tá me lembrando um episódio muito interessante no ensino médio. Nossa, já tem tempo. Que
tinha um menino mais velho, bem mais velho, que estudava com a gente na classe. Então ele já tinha algumas experiências que a maioria ele não tinha, né? E aí ele tava zoando da minha cara porque eu ainda era virgem, né? E até começou a me chamar de um apelido que eu não vou falar aqui, que não convém, mas enfim, ficou me zoando no meio da sala. E eu fiquei levando na brincadeira, que não sei o quê, né? Eu não apelei e tal. Interessante que nesse momento eu ia apelar, porque eu sou... Quem me conhece de perto sabe que eu sou apelão com algumas brincadeiras, apesar de brincar muito, né? Mas tem algumas brincadeiras que eu apelo. E eu dei uma vontade de apelar com aquele cara, e aí eu não vou apelar, vou levar na brincadeira. Foi muito interessante, que ele ficou me zoando a aula inteira. Aí quando foi uma hora, uma menina chegou e virou pra mim e perguntou: Divaldo, realmente você é virgem? Peraí, isso é no ensino médio? No ensino médio. Meu Deus. No ensino médio. Aí... Pergunta o ano agora. Não, ano não, pra você ver, né? Imagina se fosse hoje, né? Enfim. Mas o fato é que aí ela me perguntou: Divaldo, você realmente é virgem? Aí eu falei: sim. É porque assim, ela ficou surpresa, porque como eu tava brincando também, né? Aí ela não acreditou que eu era virgem. Mas eu falei: não, sim, eu sou virgem. Mas por que você é virgem? Aí comecei a explicar os fundamentos teológicos, missiológicos, amorosos, todos os argumentos possíveis, porque eu me conservava virgem. Cara, foi impressionante que quando eu terminei de falar, eu fiquei até sem graça, que a sala toda estava prestando atenção em mim, né? E foi uma oportunidade, assim, uma estratégia até de evangelismo que eu aprendi por conta própria ali. De você, às vezes, não se levar tão a sério, justamente para você também ganhar o direito de ser ouvido. Se eu tivesse apelado, se eu tivesse mandado o menino ir pro inferno, etc e tal, eu não teria tido essa oportunidade de outras pessoas ouvirem de algo que está inerente à vida de uma pessoa evangélica, uma pessoa que acredita e vive o evangelho, né? E eu creio que nessas conversas aleatórias que a gente tem, sementes são plantadas, né? Eu tenho essa visão de que o Espírito Santo ele não deixa nenhuma semente ser perdida, né? Então eu acredito que essa oportunidade que eu tive e N outras que eu tive, mais recentemente também na minha universidade, que eu tive oportunidade também de falar do Evangelho de forma explícita dentro de uma faculdade federal, num curso de humanas. De humanas, entendeu? Mas o Estado é laico. O Estado é laico, mas nem tanto. Enfim, a pessoa chegar e me perguntar sobre a fé, explicitamente sobre a Bíblia, eu tenho a oportunidade de falar também explicitamente, entendeu? Então acho que isso é maravilhoso, sabe? Isso aí é uma oportunidade que Deus dá, assim, tremenda, e que eu acho que eu não teria, né? Não estou limitando o poder de Deus, mas eu acho que essas oportunidades específicas e muitas outras eu não teria se eu tivesse me fechado, se eu tivesse me transformado numa pessoa introvertida, resumindo, como você já falou, num crente chato, entendeu? Eu acho que essa reflexão é boa para você que está ouvindo, que você ou é uma pessoa peculiar ou você convive com uma pessoa peculiar, né? Porque nós estamos cercados de pessoas assim. Eu sou casada com uma pessoa peculiar também e eu descobri a beleza de ter alguém assim do lado, porque a gente realmente engessa os comportamentos, o que se espera de alguém. E se você é essa pessoa, seja livre, sabe? Descubra qual é o seu melhor e explore. E se você convive com alguém assim, se permita descobrir o que essa pessoa tem para te oferecer, o que essa pessoa tem de melhor. Abra sua mente, sabe? Abra o seu coração, porque Deus não fez a gente diferente por acaso. A Bíblia não fala de corpo por acaso, né? Cada parte do corpo tem uma função específica. E quando você descobre quem é você no corpo, você consegue ser feliz. Aqui tem 4 pessoas peculiares nessa sala. E 5 pessoas. E que são extremamente capacitadas e competentes no que fazem. Porque se descobriram, se aceitaram, se permitiram. Então, não fica triste, nem se culpando, nem se tolindo, né? Seja livre mesmo, descubra quem é você, para que você possa cumprir essa palavra que foi falada de 1 Pedro 2, do 9 ao 12, que é fazer o seu melhor, o seu bom procedimento dentro do que você é, respeitando seu espaço, respeitando suas características. Estou desde a pergunta anterior maturando a minha resposta para essas 2 perguntas. E eu
começaria colocando a questão que eu acho que nós precisamos entender para responder essa pergunta sobre a evangelização, onde não podemos falar do evangelho ao mesmo tempo do papel das boas obras. Nós precisamos entender ou voltar à mente o que é o evangelho. O evangelho, ele é o entendermos que nós não somos capazes, apenas Cristo é capaz, e aceitando a Cristo nós iremos nos tornar uma nova criatura. Então nós não iremos fazer coisas boas para sermos salvos e também não iremos fazer coisas boas porque nós seguimos o modelo, vimos determinados comportamentos que nós devemos ter e vamos emular esses comportamentos. Não, nós seremos transformados. Então a essência do evangelho é essa transformação da nossa natureza. Então quando nós pensamos em apresentar o evangelho e o papel dessas boas ações, nós precisamos ter isso em mente, de que nós estamos apresentando esse cerne, que é essa transformação, que é esse processo. E entra pouco algo que o Toninho falou off-topic aqui, que é a questão de que às vezes nós apresentamos também no erro. Então às vezes nós erramos, e isso também faz parte do nosso processo de apresentar o evangelho. Então, um pouco como o Caio colocou, acho que muito bem colocado, de que às vezes eu vou errar e eu vou, enquanto cristão, me corrigir. Então nós vemos muitas vezes em vários contextos, seja no trabalho, seja na escola, a pessoa que erra e ela não reconhece. E ela não diz, eu errei. Ela vai sustentar até o final. O cristão é aquele que reconhece que errou, porque ele sabe que ele é mau. E que ele está em processo de aperfeiçoamento. E às vezes também vai ser importante, entre aspas, esse erro, porque eu vou errar, o outro vai ver o meu erro, e às vezes não é nem necessariamente um erro de colar na prova, mas, por exemplo, a maneira que eu lido com o Caio. Então eu me irrito muito com o Caio, eu brigo muito com o Caio, eu estou sempre cometendo esse erro. Em um determinado momento, aquele momento que Deus te pega de jeito, e aí você se corrige e para de fazer aquilo. E aquela minha correção, essa minha transformação, será vista por todos. Então todo mundo vai ver, antes você era assim, 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 agora você está desse jeito, por quê? Então eu apresento o poder de Cristo. Eu mostro que eu não era capaz, mas eu estou em processo de regeneração. Então isso vai possibilitar também mostrar essa faceta. Além de que tira um pouco uma mentira que às vezes se coloca, de que a ideia de que a pessoa ela vai se tornar cristã, ela vai de um dia para o outro, todos os erros que ela faz, todos os pecados, tudo vai ser resolvido, ela não vai errar em absolutamente nada. E aí se eu estou, por exemplo, eu trabalho com a Gabi, eu apresento para ela o evangelho, e ela, vou me converter, vou buscar isso. Ela aceita Cristo e ela continua errando, ela não vai entender e ela vai talvez até desistir, porque eu passei uma mentira para ela. Mas se ela entende por esse relacionamento que ela viu meu com Deus através do relacionamento meu com ela, de que eu ainda erro, mas eu reconheço, eu me corrijo e Cristo me transforma, ela vai entender verdadeiramente o que é o evangelho. Então nós precisamos para isso ter em mente o que é o evangelho, para que nós nem coloquemos sobre nós um fardo inadequado, um fardo que Cristo não colocou e que nós não somos capazes, e nem colocar isso para o outro. Nós vamos realmente entender o evangelho e passar o evangelho, que é através dessa transformação. E aí entra a questão que o Toninho colocou, de em casa você pode ser quem você é e no outro você tem que dar um bom testemunho. Mas na verdade você vai dar um bom testemunho sendo quem você é. Então você vai... Porque se você cria essa dicotomia, você vai dizer o quê? Dar um bom testemunho é eu fingir que eu sou o que eu não sou. E aí no outro lado,
eu posso, entre aspas, ser quem eu sou, que é alguém que não se permitiu ser transformado. Mas se eu entendo que os dois são a mesma coisa, eu vou sempre buscar o Espírito, porque o Espírito frutificando em mim, eu não mais vou andar conforme a carne, mas vou andar conforme o Espírito. Então poderei ser quem eu sou e dar um bom testemunho. E aí, fechando essa questão, é um pouco que o Toninho colocou das 3 histórias, que envolve eu mostrar a minha fragilidade. Então envolve eu mostrar que eu não sou capaz e que eu preciso de Cristo e que eu aceitei a Cristo e que eu ainda não sou capaz e eu ainda dependo de Cristo e eu ainda estou em um processo de transformação e eu vou, enquanto nessa terra, sempre depender de Cristo. João, tem a frase de um filósofo cristão contemporâneo que tem correlação direta com isso que você falou. A frase é a seguinte: santidade é fruto da comunhão com Deus e não a comunhão com Deus fruto da santidade, né? Então, é Deus que nos capacita, através do nosso relacionamento com Ele, a sermos quem de fato nós somos. Algo que simboliza isso muito para mim é a famosa pedrinha que a gente vai receber com o nosso nome quando chegarmos lá no céu. E para mim essa pedrinha representa a minha essência, né? O nosso nome, ainda mais na cultura judaica, né? O nome tem muito a ver com a identidade, né? da pessoa. A gente vê na história dos judeus, quando os pais colocam o nome num filho, é toda uma intencionalidade e tal. E aí eu sei que quando nós recebermos essa pedrinha com o nosso nome lá no céu, né? Vai estar escrito ali quem eu realmente sou, né? Para Deus. A minha essência, aquilo lá vai representar quem eu realmente sou. E é este eu sou que temos que buscar hoje. Uma tentativa eterna enquanto estivermos aqui nessa vida, de querer ser pelo menos uma gotinha dessa essência de Deus aqui na Terra. Deixa eu viver a boa nova, deixa eu me encontrar com este amor todos os dias. Como podemos estar juntos e influenciar sem se permitir ser influenciado? Simples. Não, mentira. Eu ia começar falando difícil. Ainda bem que você começou dizendo que era simples. Não é simples. Não é simples porque, cara, nós somos humanos, né? Nós somos seres humanos. Eu lembro quando eu entrei no quartel, isso em 1998, eu fui falar para um amigo meu que foi um dos meus discipuladores quando eu me converti, que me ensinou muito a respeito da Bíblia. Eu fui dar notícia para ele, todo feliz, que então tinha sido o meu primeiro concurso público que eu tinha sido aprovado, e fui falar para ele: fulano, eu passei no concurso da aeronáutica, eu vou ser militar e tal. Cara, ele fez uma cara muito feia, ele falou: cara, cuidado, o quartel é um ambiente muito inóspito, você vai experimentar drogas, você vai perder sua virgindade, você vai brigar, você vai fazer um bocado de coisa que não presta. Aquilo lá foi um balde de água fria em mim, mas ao mesmo tempo despertou em mim eu vou ser bem sincero, uma curiosidade que, cara, será que isso realmente vai acontecer? E aí eu lembro que eu comecei a minha carreira lá na aeronáutica, né? A chamada data de praça. Cara, o curso terminou em 5 meses, 6 meses, o tempo de aquartelamento, né? E eu considero que, como ser humano, eu saí melhor do que eu entrei, sabe? Lógico que isso perpassou por muitas posturas que eu tive lá naquele ambiente. Eu identifiquei alguns outros colegas que também temiam a Deus e eu me juntei a eles. Quando eu vi os caras fazendo coisas erradas ou convidando para coisas erradas, eu não ia, entendeu? Foi simples assim. Porém, aconteceu algo muito interessante, embora triste. Foi justamente nesse período que eu passei a xingar alguns palavrões que até então eu não usava. Eu via meu pai xingando, meu irmão xingando, os amigos da rua xingando, mas eu até então não xingava aqueles palavrões, né? Não usava aqueles palavrões no meu dia a dia. E comecei a usar, né? E eu fico pensando até hoje, nossa,
como que eu fui fraco em me deixar influenciar e passei a usar esses palavrões que estão até culturalmente imbricados arraigados na cultura brasileira, né? Alguns você fala até de forma natural, né? Até hoje eu acho isso estranho, né? Porém, assim, se a gente for colocar na balança o custo e o benefício, os prós e os contras, eu me considero um vencedor. Eu passaria pela oportunidade de novo, justamente para provar que eu não tinha algo pré-determinado, minha derrota não estava pré-determinada, o meu pecado não estava pré-determinado, né? Então, eu vejo com muita dificuldade, é um desafio muito grande, melhor dizendo, a questão de você influenciar sem ser influenciado, porque nós somos humanos, gente, né? Nós vivemos numa sociedade, quem gosta de futebol, o nosso time de futebol foi escolhido por alguma influência social. A nossa posição política, ou se não temos posição política, é porque a sociedade que a gente vive nos influenciou, entendeu? Então, assim, a dica que eu daria para alguém se me perguntasse como é que eu faço para influenciar e não ser influenciado, cara, é você ser você mesmo em Deus, sabe? Você descobrir o que Deus quer que você seja e você ser isso. Você vai tropeçar? Vai, como já foi falado aqui reiteradamente. Você pode errar? Pode. E vai errar. Mas a grande dica, o grande lance é o seguinte: você ter humildade para reconhecer seu erro e ter a ousadia de pedir perdão por eles. Seja quem for. Seja contra quem for que você venha a errar, a pecar. Não é fácil mesmo, né? É bem difícil, inclusive. Eu fiquei pensando aqui sobre como isso pode acontecer. E tem uma palavra em Salmo 19,14 que diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Uma coisa que eu acho que a gente pode fazer é revisar as nossas ações. O Toninho falou ali, né, que foi pro quartel e começou a xingar, que era um comportamento que não fazia parte dele. Se ele tivesse feito uma revisão diária, né, Senhor, como é que está meu coração? Como é que está meu comportamento? Estou sendo aceitável, Senhor? As palavras da minha boca estão aceitáveis ao Senhor? E deixasse o Espírito Santo mandar a resposta, ele identificaria, né? Ele conseguiu depois de um tempo, mas teria feito isso mais rápido, teria tido menos prejuízo, talvez. Então eu acho que estamos no mundo, né, inseridos nele. De ser cristão no domingo é fácil, que a gente vem de manhã, vem de tarde, vem de noite na igreja. Mas ser cristão de segunda a sexta é bem mais complicado, né? Quando você quer bater a mão na mesa, né, Caio, e xingar todo mundo porque tá com grandes problemas no trabalho e todo mundo tá fazendo isso. Então eu acho que a gente diariamente ter comunhão com Deus e revisar os nossos pensamentos e revisar os nossos comportamentos, para onde o nosso coração está inclinando, é um dos caminhos, né? É uma coisa realmente que eu acho complicada. Eu faço muitos compromissos comigo mesma e falo: a partir desse mês eu vou acordar às 5 da manhã e vou fazer uma atividade física, e aí eu vou bem no primeiro, no segundo, no terceiro dia. No quarto dia eu já falho. E aí, em vez de no quinto dia eu retomar, eu falo: já não consegui ontem, então deixa pra lá. E aí passa um mês inteiro sem fazer. E aí quando eu vou ver no mês seguinte, eu tô com um prejuízo muito maior, porque eu tô com peso na minha consciência, eu tô com tudo aquilo acumulado, eu tô com aquela culpa. Então, acumular ou soltar tudo porque não tá dando conta, falar: não dou conta mesmo, então deixa pra lá. Eu não tô conseguindo deixar de me influenciar, então eu vou me juntar a eles, agora eu vou falar como eles falam, eu vou nas festas que eles vão beber da maneira que eles bebem. É o perigo, né? Eu acredito que uma coisa que pode nos ajudar é revisar a nossa vida. Tem uma parte na Bíblia que fala que 3 vezes ao dia, né? Então, assim, de preferência, várias vezes ao dia, se não for possível, ao final do dia. E não só falar, esperar a resposta do Espírito Santo para que ele indique em que ponto que você tem que retomar. E se estiver errando há um tempo já, não largar tudo não, sabe? O Espírito Santo é misericordioso, Deus é misericordioso, e ele endireita nossos caminhos, porque
estamos convivendo com pessoas que não são cristãs em todos os momentos, na nossa família, em todos os lugares. É fácil ser influenciadas por elas, né? Mas acredito que fazendo essa revisão diariamente pode ser um auxílio. Muito massa. Só ressaltando, Gabi, desde então, eu falar esses palavrões quando estou em situações de raiva, até hoje pra mim soa muito estranho. Sim, entendeu? Imagino. É muito estranho pra mim. É algo que eu sei pra mim até hoje, que desagrada o Espírito Santo, né? Então é algo que eu tenho buscado a Deus desde então. Deus, me ajuda a não xingar, me ajuda a vencer isso, né? E só para finalizar essa pergunta, eu imagino que possamos finalizar, eu aprendi há muito tempo que temos 3 inimigos, né? Aprendi com um pastor amigo meu e a leitura que ele fez da palavra, e eu achei muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês. Nós temos 3 inimigos. Temos o diabo como nosso inimigo, temos o mundo como nosso inimigo, o mundo então com valores, né, que deturpam a presença de Deus em nós, e temos a nossa carne como nossa inimiga, né? E como que a gente vence cada um deles? O diabo a gente vence com a palavra, assim como Jesus venceu quando foi tentado, ele usou a palavra. Como a gente vence o mundo? Com a nossa fé, né? Estando firmados na fé em Cristo, né? Nós sabemos que os padrões do mundo não são melhores do que os padrões de Deus. Agora a questão é a carne. Como é que a gente vai vencer a nossa carne? Cara, a nossa carne a gente vence, na maioria das vezes, fugindo, sabe? A gente tem na Bíblia diversas histórias, diversos exemplos de pessoas que ou quiseram enfrentar a carne, quiseram enfrentar a tentação e se deram mal, né? São histórias notórias. E, por sua vez, também temos histórias de pessoas que foram tentadas, foram expostas a algumas situações que se sentiram tentados e eles fugiram, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que fugir mesmo, sabe? Fugir daquilo que a gente sabe, cara, é um risco muito grande. Dá um exemplo. Alguns colegas, vez ou outra, é muito raro de eu querer ir, mas quando é alguma oportunidade especial, alguma confraternização de final de ano, normalmente os colegas do trabalho vão para um barzinho, vão para um restaurante, vão beber, né? E às vezes dá vontade de ir, por causa que aqueles colegas são legais e tal, e aí eu vou, né? E eles perguntam, e aí, cara, você bebe? Lógico que eu bebo. Eu bebo suco de laranjas, bebo refrigerante, né? E eles já ficam rindo. Aí chega lá, e aí eu peço, ele, rapaz, realmente você não bebe? Não, mas por que você não bebe? Cara, porque eu não gosto, não quero, entendeu? E não deixo de curtir a companhia deles, não deixo de desfrutar ali daquele momento. E pasmem, no outro dia que a gente se encontra, eles normalmente, a maioria das vezes, esmagadores, vêm falar comigo, cara, velho, você é muito fera, que não sei o que, você tem que sair mais com a gente, que não sei o que, isso, aquilo, sabe? E ali é uma oportunidade, inclusive, quando a gente tá num restaurante lá, que eu toco em assuntos espirituais. Lógico, eu não falo só disso, entendeu? Mas eu falo de futebol, falo de política, falo de religião, né? Então, assim, mas sempre com respeito. Mas, assim, eu tô querendo trazer essa experiência, não incentivar para os cristãos irem pro barzinho com os amigos do trabalho. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, se você tem certeza que você ir para um barzinho vai te fazer pecar, não vá, entendeu? Fuja disso. Eu sei que eu não vou beber se eu for para o barzinho. Eu sei que eu não vou me envolver com uma mulher se eu for para um barzinho. Uma mulher que não seja minha esposa. Entendeu? Eu sei que eu não vou fazer nada de errado, né? Eu não vou ser pego na blitz depois de sair do bar, porque eu não vou ter ingerido bebida alcoólica. Posso ser pego pela blitz, mas não vai acontecer nada. Então, é mais ou menos isso, a gente ter esse discernimento, sabe? Cara, esse lugar que eu vou, ele tem a ver comigo? Eu vou ser tentado lá? Eu já tô indo com predisposição em pecar? Cara, não vá. Agora, se você vai para um momento de desfrute com seus colegas de trabalho,
e com essa intencionalidade, entendeu? Eu nunca vou abrir mão dessa palavra, intencionalidade, porque eu vou sim para qualquer evento com uma intencionalidade. Se eu tiver alguma oportunidade de falar com alguma pessoa a respeito do evangelho, a partir de qualquer assunto que seja, eu vou falar, entendeu? Eu colocaria que é importante para esse processo nós entendermos que nós precisamos de ajuda. Então nós precisamos primeiramente da ajuda de Deus. Então precisamos do Espírito Santo habitando em nós, precisamos orar, precisamos ler a palavra, precisamos ser transformados. Então nós não vamos conseguir muitas vezes passar por essas situações com a nossa própria força. Nós vamos precisar da ajuda de Deus. E vamos também precisar da ajuda dos outros irmãos. Então, às vezes é importante para algumas pessoas em alguns contextos, por exemplo, ter alguém com quem presta contas. Então, o cristão, ele simplesmente, ser cristão, ele estar no corpo de Cristo no domingo e no resto da semana ele não está mais inserido no corpo, ele vai morrer. Então, ele precisa também desse tipo de auxílio. Entendermos todos nós que às vezes nós vamos estar bem para enfrentarmos qualquer situação, estar no bar com os amigos e sermos luz e não nos deixarmos contaminar. Às vezes nós não vamos estar bem o suficiente para isso. Então nós vamos precisar fugir e nós vamos precisar também buscar nos fortalecer, buscar a ajuda de outras pessoas. Então precisamos entender a nossa fragilidade e, através da nossa fragilidade, entender o nosso momento, sabermos que às vezes nós vamos acabar sendo influenciados e às vezes é até a nossa intenção. A nossa intenção, em vez de ser vou lá para ser luz, é vou lá para me deixar obscurecer. E estarmos prontos e preparados nisso, porque às vezes nós vamos ter, por exemplo, colegas de trabalho que vão nos pôr à prova, ou então até mesmo outras situações que o nosso trabalho vai exigir de nós que nós mostremos de fato se o Espírito Santo está habitando em nós ou não. Até pedir nisso pro Toninho contar um pouco, que ele já trabalhou com atendimento ao público. Então, atendimento ao público é prova de Deus o tempo inteiro. Como que é trabalhar com o público e quais momentos assim que Deus mais te provou? João, Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? A leitura que eu faço desse salmo é o seguinte: aonde que está o meu valor? Qual é a minha essência? Tem tudo a ver com isso que você falou aí. Qual a minha intenção de ir por um barzinho com os colegas de trabalho? Entendeu? É eu encher a cara, é eu experimentar a bebida e, sei lá, esticar a noite com alguém, entendeu? Tá? Ou então eu vou lá, as pessoas sabem que eu sou cristão. Quando eles me convidam, eles já sabem que eu sou cristão. E eles querem a minha companhia. É diferente do que eu deliberadamente buscar, tá entendendo? Então, é algo que a gente tem que fazer isso com muito discernimento, né? E é uma autoanálise de que nível que nós estamos de revestimento, vou chamar assim. O quão forte eu estou para poder resistir a algumas tentações que porventura possam acontecer. Porque mesmo as pessoas sabendo que eu sou cristão, mesmo elas gostando da minha companhia, elas vão me chamar. E aí? Eu estou forte o suficiente para ir? Entendeu? Respondendo a sua pergunta em relação ao atendimento. Eu acho que a primeira dica para você ser cristão ou um bom cristão no atendimento é justamente você ter empatia. Você se colocar no lugar da pessoa, né? Eu já trabalho com atendimento já há um bom tempo. Atendimento ao público externo na instituição que eu trabalho. Depois eu passei a trabalhar com o atendimento interno aos colegas, às autoridades que lá trabalham,
esse atendimento relacionado a um sistema em específico que a gente trabalha lá. E aí o que acontece? É você ter empatia. Você se colocar no lugar da pessoa e se perguntar, cara, no lugar dessa pessoa, eu também estaria me sentindo assim? Eu também estaria com raiva do sistema que não está funcionando neste momento? Né? Eu estaria chateado por estar perguntando a quinta vez onde que eu posso ter a minha dúvida sanada, né? A primeira coisa é a empatia, sabe? E a segunda coisa que eu aprendi com um pastor muito querido é que muitas vezes nós somos a resposta da nossa própria oração. Ele faz até brincadeira, assim, e você está sentado em cima da resposta da sua oração, aí no seu banco, na sua cadeira. Você é a resposta da sua oração muitas das vezes. O que é isso? Eu trazia para minha atividade como servidor público de que, cara, se eu não sou parte do problema, eu vou ser pelo menos parte da solução. E ali me apropriava dessa oportunidade de fazer diferença na vida da pessoa, de solucionar aquela questão, entendeu? Para que ela não fosse na 7ª, na 8ª, na 10ª pessoa, no 10º servidor procurando uma solução. Eu encontraria, se eu não pudesse solucionar, pelo menos eu ia achar de forma definitiva onde que ela ia achar, né? E eu tive problemas durante a minha... Eu já fui também caixa bancário, né? Eu acho que era muito mais estressante, porque além do fator gente, ainda tinha o fator dinheiro. A gente mexia com muito dinheiro e era muito estressante. Você correu o risco cotidiano de ter que pagar a diferença no final do dia, né? E assim, graças a Deus, 98% das vezes eu consegui ter discernimento, ter paciência, respirar 2 vezes, 10 vezes antes de falar aquilo que dá vontade da gente falar, de reagir daquela vontade da gente reagir. E os outros 2% que eu falhei feio e eu pedi perdão às pessoas. Graças a Deus eu tive a oportunidade de pedir perdão, sabe? As pessoas que, de certa forma, eu tive algum problema. Então, assim, é algo que a gente tem que ter em mente. A gente tá sonhando, a gente foi projetado para a perfeição, né? E quando eu falo em perfeição, não é você não errar, é você fazer aquilo para o qual você foi projetado, né? Fazer com excelência, mas você vai falhar, hein? Mais dia, menos dia, você vai falhar. O que eu vou fazer? Foi o que a Gabi falou, né? Sacudir a poeira, amanhã eu recomeço. Com relação à questão da influência, acredito que quando você tem uma comunhão com Deus e você busca a santidade, você está com combustível para isso. Se você está muito teórico na palavra de Deus, você não vai conseguir enfrentar essas condições porque você não está vivenciando na sua alma o que é estar perto de Deus. Então, você estar longe de Deus, mesmo sabendo da palavra, vai te deixar fraco para essa situação de influência. E também, tão importante quanto é você estar convicto do que você crê. Se você é um cristão que você simplesmente vai na igreja e acha bonitinho as coisas e você não tem convicção da verdade que é estar com Cristo, por que você crê no que crê e por que você não deve fazer determinadas coisas, se você não tem convicção disso, você não entende os porquês e às vezes vai seguindo religiosamente, você está fadado à primeira argumentação contrária falhar e se deixar levar. Então é muito importante que, se você não quer se deixar ser influenciado, você tenha plena convicção do que é estar perto de Deus, do que é ser um cristão. E isso eu digo particularmente, eu acho que é impossível não ser influenciado se você não tem uma convicção para cobrir o que os outros estão oferecendo. Então, experimenta tal coisa. Se você não está convicto do que porque você não deve experimentar, você vai acabar abrindo brechas para essa prática. Se você não está ciente do mal que o alcoolismo traz ou a embriaguez traz e o quão isso é prejudicial para o seu corpo e para a sua alma, você vai ceder, porque as pessoas vão te apresentar isso como algo bom. Então é importante que a gente esteja convicto do que a gente crê, do que a gente faz e os porquês. E muito importante com relação à nossa fraqueza, é importante que a gente tenha amigos, é importante que a gente tenha pessoas com quem compartilhar
os seus momentos de dificuldade, as suas inclinações, onde tá fácil, onde tá difícil. Eu tenho a Gabi, o Tiaguinho, eu tenho um Toninho, uma Thalita, tenho um João Vitor, e isso é muito importante para mim. É muito, 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 muito importante, porque se eu não tenho para um colega, um amigo, para quem eu tenho que falar, tô passando por tal situação e a influência tá forte, e a gente se ajuda com relação a isso. Eu acho que a igreja precisa estar atenta com relação a essas coisas. A gente saber se ajudar. Porque a gente está basicamente sozinho nessas situações que a gente falou. Mas se a gente antes tem uma conversa com quem você tem confiança, uma pessoa de Deus, para te orientar, para te ajudar, para te mostrar o caminho, eu acho que você tem tudo que é necessário para você não só não se deixar influenciar, mas ter digamos, um poder de influência positivo muito maior nas pessoas. Deixa eu viver a boa nova, deixa eu me encontrar com este amor todos os dias. Como podemos lidar com o preconceito que outras pessoas têm dos cristãos? Essa eu acho bem difícil. Muito se ouve falar sobre o preconceito que o cristão tem, né? Com diversas causas, isso é muito falado. Mas o preconceito que se tem em relação ao cristão, isso é pouco falado. Eu dei uma olhada em umas pesquisas e em várias falava que o cristão é o segundo grupo de maior alvo de discriminação. E como lidar, assim, eu acredito que esse preconceito não vai passar e eu entendo que ele vai piorar. Até por esse novo grupo de cristão que tem surgido, que, como o Toninho já citou anteriormente, é o cristão não praticante, que não dá exemplo, que não vive a palavra, que não se preocupa, que é simpatizante. Então ele vai ter muita postura errada e isso vai atrair mais preconceito e mais discurso de ódio em relação aos cristãos. Eu penso que uma solução que pode ser dada a isso é a união. Quando vocês falam que sofreram preconceitos por serem de uma forma diferente, porque achava que para ser pastor, que para ter um ministério precisava se enquadrar num modelo, num padrão, a gente vê que tem preconceito dentro da própria igreja. E aí é que a coisa complica, né? Porque a gente não está sofrendo só preconceito de fora. A gente tem preconceito entre os nossos, entre os que deveriam estar juntos. Eu acho que uma coisa que pode combater é a união entre os irmãos, que o Caio acabou de citar também, né? Que ajuda você a vencer suas questões, suas dificuldades e ajuda também nessa questão de vencer o preconceito. Porque se a gente faz uma força, se a gente dá as mãos e a gente faz um discurso parecido, baseado na Bíblia, baseado na verdade, é mais difícil ser atacado. Porque eu olho para o lado e vejo, fulano também está falando isso. Eu vou continuar sofrendo um preconceito, mas eu sei para onde estou caminhando, eu tenho minhas convicções, eu sei para onde a minha fé aponta, então eu vou estar mais forte para passar por isso. Eu combateria nesse sentido, que é o que eu tenho feito. Quando se levanta uma questão que eu estou me sentindo atacada, eu vou logo atrás de alguém que me auxilia para me aconselhar, para conversar, para orar, para me fortalecer, para que aquele preconceito não me derrube. E aí o preconceito entre nós tem que ser vencido assim, falando sobre o assunto, como estamos fazendo aqui nesse podcast, trazendo as questões, esclarecendo, tendo opiniões diferentes, para que a gente possa entender que nós somos o mesmo corpo, temos o mesmo objetivo, independente de denominação, independente de ideologia. O objetivo aqui é o céu, né? O objetivo aqui é seguir a Deus. Então, que a gente possa ter uma união entre nós, para que a gente possa vencer o preconceito que não vai cessar. Eu acho que não. Olha só, se o preconceito tiver correlação com perseguição no sentido de eu tenho um preconceito contra os cristãos porque eu não suporto essa mania deles de ajudarem o próximo. Eu não suporto essa mania deles de serem fiéis a Deus. Eu não suporto os cristãos porque eles são tudo família ajustada, o esposo é fiel à esposa e vice-versa, os filhos educados. Cara,
Se o preconceito for nesse nível, eu quero ser alvo dele. Eu quero esse preconceito pra mim. Eu quero que as pessoas tenham preconceito comigo. Porque isso é só uma gotinha se comparado com que a igreja foi perseguida historicamente, entendeu? No começo, na igreja primitiva, etc. Como todos sabem, entendeu? Então, pra mim, é uma honra ser alvo desse preconceito. Por outro lado, se o preconceito for justamente por conta dos crentes não praticantes, evangélicos não praticantes, cristãos não praticantes, aí eu fico chateado, entendeu? Porque na maioria das vezes que eu ver um preconceito desse sendo vivido, eu não vou ter a oportunidade do contraditório e ampla defesa. E para o cristão, como é que é a oportunidade concreta do contraditório e ampla defesa? É a convivência, o relacionamento. Porque não adianta eu chegar para você que tem um preconceito contra os crentes e falar para você, cara, não tem preconceito não porque eu sou legal, não é bem assim e tal. Só isso não vai bastar. Ele vai querer saber o porquê que ele não precisa ter preconceito contra mim, né? Só que isso é um risco também, por outro lado. Pode ser um tiro no pé. Por quê? Porque aí eu personalizo demais o cristianismo. Então quer dizer que o meu cristianismo é melhor do que dos outros e tal. Então a gente tem que ter esse discernimento. Sem falar que se está baseado simplesmente em você, se você escorregar... Exatamente. E aí o que acontece? O tempo, eu não digo que é a idade e nem um tempo, na verdade. Reformulando o que eu queria falar as experiências, né? Porque, abrindo um parêntese, as experiências de vida não necessariamente estão correlacionadas diretamente ao tempo de idade. A gente vê pessoas muito velhas e totalmente maturas, né? Já podemos ver jovens maduros. Por quê? Porque ele se abre para as experiências, para aprender com as experiências. Isso é um exercício de humildade, né? Então, fechando o parêntese, o que acontece? A partir das minhas vivências, eu fui vendo que tem algumas brigas que não vale a pena você entrar, entendeu? Se a pessoa tá com preconceito, cara... Eu acho que eu não vou questioná-la, não vou tentar convencê-la de que os cristãos são bonzinhos, de que os cristãos, quando querem obrigá-lo a ir para a igreja, na verdade está querendo o melhor para ele. Ou então eu não vou tentar justificar o injustificável, dizendo que o pastor X é político e traiu a esposa e ele merece ser discriminado porque ele se dizia evangélico e tal. Eu não vou ficar justificando isso. Acho que o que está ao meu alcance é o que foi falado ou que permeou todo este nosso percurso até agora, aqui nesse podcast. Que é o quê? É o meu campo de ação, entendeu? É no campo de ação dos meus relacionamentos, das minhas amizades, dos meus colegas de trabalho, da minha família. É isso aí que eu tenho que responder e que um dia eu vou responder. Quando estiver diante de Deus, ele vai perguntar para mim, não por que teve guerra lá na China, por que o preço do dólar aumentou tanto em tal lugar. Não, ele vai perguntar para mim, cara, como é que você cuidou da sua esposa? Como é que você cuidou do Caio, da sua amizade com o Caio, com o João Vitor? É isso que ele vai perguntar para mim, porque estava no meu alcance. Como que você aproveitou aquela oportunidade que eu te dei naquele dia que aquela senhora estava com aquele problema e ela foi no caixa, quando você trabalhava no banco, e você teve a oportunidade depois de encontrá-la e ela falou para você que estava passando por um problema, o que você fez com isso? Entendeu? E aí eu quero ter essa graça de falar, não, Deus, eu aproveitei com as forças que eu tive nas minhas mãos, o melhor que eu tinha naquele momento para oferecer, sabe? Então eu acho que é isso. Sinceramente, o preconceito sempre existiu, sempre vai existir, né? Com todas as classes religiosas, humanas, enfim, algo humano, entendeu? As pessoas conceituam tudo e todos antes de conhecerem, né? Então eu acho que assim, esse preconceito vazio não me preocupa tanto, entendeu? Eu acho que até é desnecessário a gente ficar querendo vencer, querer convencer e tal. Agora, como eu falei,
Se for um preconceito por causa das minhas boas obras, aí eu quero sim, eu quero ser alvo desse preconceito, quero ter, pela graça de Deus, a oportunidade de falar com essa pessoa preconceituosa e ela ver o que me motiva a ser aquilo que ela não está suportando em mim, e o Espírito Santo agir na vida dela para que ela também queira isso para a vida dela. Com relação ao preconceito, eu acho que ele tá bem presente e já me incomodou mais. Me incomoda ainda um pouco, mas eu acho que nem tanto, porque a gente está cercado de pessoas que não querem crer porque não querem, assim, e para eles é muito mais fácil sair acusando e culpando o cristianismo. Ainda mais, Caio, em tempos de redes sociais, né? Isso, eu ia falar justamente isso. Que a gente tem as acusações gratuitas de ódio simplesmente porque a pessoa tem a oportunidade de expor aquilo que antes ela não tinha nem oportunidade nem coragem. Se você chega no Twitter e escreve crente na busca, boa parte das respostas vai ser: odeio crente, pronto, falei. Odeio crente, pronto, falei. Meu tio que é crente fez tal coisa, odeio crente, pronto, falei. Façam um teste e vocês vão ver a quantidade de pessoas que literalmente falam odeio crente e não estão, se preocupando. E geralmente baseado numa experiência muito rasa, né? Isso. De uma experiência ruim com uma pessoa específica e todos os crentes estão condenados por aquela pessoa, né? Exatamente. E eu entendo que boa parte desse preconceito que a gente tem entre aspas, a própria igreja resolveu causar, principalmente com essa coisa toda de teologia da prosperidade. Sim. E coisas que a Bíblia não prega e o cristianismo não prega, mas que pessoas dizendo estar sob a orientação de Deus dizem e fazem o que é contra o cristianismo. Então, às vezes, a pessoa que está lá fora vê isso e, naturalmente, quer acusar isso. Então, por exemplo, o youtuber famoso que vê, ele que quer criticar o cristianismo, ele não foi numa batista, numa Assembleia de Deus, para ver o projeto social, como é que funciona. Ele viu que na TV tem um cara querendo o dinheiro das pessoas. E ele vai atacar isso e ele vai me colocar e te colocar nessa galera. E aí, como é que sai, né? Então, assim, eu já me preocupei mais com isso, mas eu concordo com o Toninho com relação à minha área de atuação. Que eu sozinho eu não posso fazer igual muita gente faz, que é lá no comentário do YouTube: não, você tá errado, não sei o que, não sei o que. E é uma gotinha no oceano, porque não vai funcionar. Na melhor das hipóteses, uma gotinha no oceano, porque às vezes ela, na tentativa de defender a fé dela, entre aspas, ela acaba sendo agressiva e aumentando muito mais o preconceito. Exato. Então, assim, eu acho que o papel do cristão real é trabalhar com o que ele pode. Eu concordo com o Toninho nessa. Então, a gente, nesse pequeno raio que a gente tem, a gente vai somando e ajudando a evitar isso. Nós temos um problema que é muito complicado, que as pessoas de fora têm um grande preconceito e aqui dentro nós estamos misturados com joio, muito joio, e aí nós temos que lutar contra quem está dizendo que está se chamando de crente não é, e as pessoas lá fora estão, então assim, tá uma confusão que é difícil trabalhar em cima, mas eu acho que Deus ainda tem um plano e a gente tem que manter a cabeça no lugar e trabalhar no que a gente pode. Caio, trazendo à tona a filosofia da leveza, de novo. Nós não somos advogados de Deus. Exatamente. Nós não somos advogados do Evangelho. Nós somos agentes transportadores da mensagem. Então, isso tem que trazer pra gente a seguinte conclusão, ou o seguinte comportamento. Cara, alguém tá falando mal do crente? Falando mal de Jesus? Falando mal de Deus? Cara, se o próprio Deus, um pensamento bem raso que eu vou falar agora, mas se o próprio Deus dá a oportunidade, o livre-arbítrio para aquela pessoa falar aquilo, quem sou eu para falar que ela não deva falar? Entendeu? Então, o que está ao nosso alcance,
e que o próprio cristianismo nos incentiva a fazer é orar por aqueles que nos perseguem. Sim. Entendeu? Né? Então vamos orar. Se a gente está se sentindo perseguido, vamos orar por eles. Para Deus cumprir o plano de salvação na vida deles. Né? Eu creio visceralmente de que todos nós somos ministros da reconciliação. Todos nós temos o ministério da reconciliação. O que é isso? É o ministério com M maiúsculo. É o ministério que é acima de todos os outros ministérios conhecidos. O que eu quero dizer? Que os ministérios com M minúsculo, que são ensinar, ministrar, seja o João, ele como teólogo, ele vai falar com isso com mais propriedade do que eu, né? A gente tem os ministérios bíblicos, aí tem os ministérios também dogmáticos, dependendo das igrejas locais, algumas atividades eclesiásticas consideradas ministério. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: toda e qualquer ação, toda e qualquer atitude dentro da igreja ou da igreja, se ela não estiver convergindo em reconciliar pessoas com Deus através de Jesus, isso para mim é o evangelho, né? Assim, é algo inócuo, é algo vazio, é algo que não está condizente com a vontade de Deus, sabe? Então, isso tira novamente o peso das nossas costas. Cara, se eu tô vendo alguém me criticando, ou criticando o evangelho, criticando a igreja evangélica brasileira e tal, o que eu posso fazer que está ao meu alcance? Eu, uma vez só na minha vida, e uma oportunidade só, para nunca mais, eu discuti em Facebook com uma pessoa que criticou a igreja evangélica. Naquela ocasião, quando aquela boate gay pegou fogo lá em Orlando, se não me engano. Uhum. Naquela época, teve um professor meu que postou algo, e aí essa pessoa veio e criticou de forma bem direta e rasa, falando que aquele ataque foi por causa da igreja. Aí eu só perguntei por quê. Aí começou todo o embate. Eu fiquei 2 horas conversando com ele no Facebook, e qual foi a conclusão? Eu ganhei mais uma pessoa que odeia os crentes. Por mais que eu demonstrasse amor, e olha que eu me considero, humildade à parte, um crente esclarecido, uma pessoa que se esforça para escrever bem e para demonstrar amor pelas pessoas. Então, minhas palavras para ele não foram de ódio, não foram de preconceito, muito pelo contrário. Quanto mais eu demonstrava aceitação, mais demonstrava amor, mais ele demonstrava que estava me odiando. Tá entendendo? Sim. Aí eu cheguei à seguinte conclusão: cara, sabe quem que eu devo realmente influenciar? Aquele que está do meu lado, a pessoa que está ferida, está magoada. Nas entrelinhas ficou claro para mim que ele tinha algum histórico de mágoa, de abuso na igreja, ou com alguém relacionado à igreja. Mas sabe o que de fato a lição, repito, ficou para mim? Cara, se eu encontrar com alguém assim, eu quero conversar pessoalmente, olho no olho, acompanhar, visitar, chamar para ir, para lanchar, porque é isso que vai fazer a diferença. Não vai ser numa rede social onde tem milhares de holofotes ali focados em você, no que você está falando, e zilhões de pessoas aplaudindo, falando: é isso mesmo, tem que tacar na fogueira esses crentes malditos, preconceituosos, tá, etc. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, vamos conversar olho a olho. E aí, a partir do momento, graças a Deus, faz muito tempo que isso aconteceu, e eu mudei minha percepção. E aí comecei a ficar esperto com as oportunidades que apareciam na vida real, no contato cotidiano, tá entendendo? Eu passei a focar menos nas redes sociais e passei a focar mais na minha sociabilidade diária. As pessoas que eu me relacionava, me encontrava, fazia amizade no dia a dia. Isso tudo que vocês estão colocando mostra muito que nós precisamos ter muita atenção de fato para as nossas ações, a importância das boas ações. Porque às vezes nós vamos ter ações, vamos fazer algumas coisas que vão acabar prejudicando, inclusive, a visão que as pessoas têm do evangelho. Nós vamos fazer um anti-evangelismo. E cada vez mais nós vemos isso crescendo. Então, principalmente com redes sociais, com o cristianismo ele ganhando em certa medida outros espaços, nós vemos que ele vai se diluindo e vai ocupando espaços. Então ele vai ocupando a TV, ele vai ocupando a política, e isso vai fazendo com que, às vezes, esses problemas se tornem cada vez mais evidentes. Nós não estamos mais em uma sociedade
que o cristianismo é uma novidade. Não, nós estamos em uma sociedade que o cristianismo veio, cresceu, ganhou espaço, mas que ao mesmo tempo, por conta dessa questão do joio e do trigo, o joio vem fazendo com que a visão que se tem do cristianismo acabe sendo diferente daquilo que de fato deveria ser o cristianismo. Então nós temos uma sociedade, como muitos chamam de sociedade pós-cristã, que é a sociedade que o cristianismo ele veio e ele já não é, digamos, uma novidade. Ele já veio, ele já se tornou parte da instituição e inclusive os erros dele se tornaram parte dessa instituição. Mas isso é tema para o próximo episódio. Aproveitando a oportunidade, eu queria deixar uma mensagem final para todos vocês que estão ouvindo esse podcast. Na verdade, são 2 mensagens finais. Uma para quem já conhece a Jesus e outra para quem ainda não conhece. Para quem conhece a Jesus, que já desfruta aí já de uma comunhão com Ele, já conhece a mensagem do Evangelho, eu quero dizer para você que Jesus ele te chamou. A missão é sua. A missão não é de outras pessoas. Não terceirize sua missão. Bata no seu peito, chame para si a responsabilidade, fale que a missão é sua e se enxergue como ministro da reconciliação, onde quer que você esteja. Independentemente se na sua igreja você é reconhecido, você já tem alguma atividade, não importa. Se você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você já é um agente do reino, tá? A outra mensagem que eu quero dar é para quem ainda não conhece Jesus. E se por acaso você ouviu até agora esse podcast, eu queria trazer uma mensagem bem rápida e curta para você. Se você se interessa em se tornar cristão, eu quero te fazer um desafio, que você comece sua jornada cristã da forma certa. E qual é a forma certa? Você confiando em Deus e você amando as pessoas. Tudo que passar disso é coisa humana, tudo que passar disso são achismos. Muitas das coisas que eu falei aqui são achismos meus, minhas opiniões, mas é um fato. Se você quer ser cristão, confie em Deus de todo o seu coração e ame as pessoas, porque foi para isso que Cristo te chamou. Please listen carefully. Pessoal, muito obrigado a você que acompanhou esse maravilhoso episódio. Eu queria aqui, em nome do podcast Puro e Simples, agradecer de coração os 2 grandes amigos que engrandeceram mais um dia. Eu tenho certeza que foi extremamente edificante para mim e para os nossos ouvintes. Muito obrigado para você, Gabriela. Obrigada, gente. Foi ótimo estar aqui. Amei o tema, achei muito relevante. Espero que faça diferença para muitas pessoas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Queria agradecer também a presença do nosso amigo Toninho. Obrigado, Caio. Obrigado, João, pelo convite. Me senti muito honrado, me senti muito à vontade aqui também. E que Deus abençoe vocês grandemente nesse projeto. Beleza, a gente que agradece. A gente queria lembrar vocês, nós estamos nos principais agregadores de podcast que você pode encontrar no seu computador e no seu celular. Por exemplo, Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast. E além disso, você pode acessar o nosso site principal, podcastpurosimples.com.br, e conferir o áudio inteiro lá, inclusive alguns textos, alguns links, e deixar também o seu comentário. Temos também os episódios na íntegra no YouTube. Se você conhece alguém que não tem muita proximidade com agregadores e tal, você pode compartilhar o link no YouTube. Então você procura no YouTube por Podcast Puro e Simples, você vai achar o nosso canal e, por favor, se inscreva, comente, dê um joinha e clique no sininho para você ter todas as notificações quando a gente enviar novos episódios. E procure a gente no Facebook, procurando por Podcast Puro e Simples, você também encontra nossa fanpage. Temos um Twitter, que é Puro Simples Cast, e o nosso Instagram, que a gente tem compartilhado lá com maior frequência. Nosso Instagram é Podcast Puro Simples, não tem o E. Beleza? Então você chega lá, você pode colocar seu comentário, seu joinha e conversar também no privado que alguém vai responder você. Nós temos também uma novidade muito legal, que é a forma de você ajudar o nosso podcast. Nós agora somos parceiros da Amazon. Então nós temos colocado no nosso site, na homepage, em cada página de episódio, tem um link da Amazon. Se você perceber aí em cima, tem um link pedindo para você comprar através
deste link para nos ajudar. Então, comprando qualquer coisa na Amazon, clicando no nosso link, você vai estar ajudando o podcast Puro e Simples. Então você aproveita a Black Friday e você vai comprar na Amazon. Só que em vez de digitar no seu navegador Amazon, você vai lá no podcastpurisimples.com.br, clica no link que está lá, que aí as compras que você fizer, alguma parte desse dinheirinho vai vir para ajudar o nosso humilde podcast, tá certo? Lembrando que isso também não vai aumentar o valor da sua compra. Você vai continuar pagando o valor que a Amazon está oferecendo e ainda vai nos ajudar, beleza? Você não vai ter um esforço maior financeiro para nos ajudar, beleza? Então é isso. Queria agradecer também hoje a presença da Thalita, que é a esposa do Toninho, que esteve aqui tirando fotos e refletindo atenciosamente em tudo aquilo que a gente falou. Muito obrigado, Thalita, você é uma bênção nas nossas vidas. Novamente agradecer a todos e pedir para a Gabi fazer uma oração para a gente. Amém, vamos orar então. Deus Pai, nós te louvamos, Senhor, e verdadeiramente te agradecemos. Te agradeço pela vida, Senhor, do João e do Caio, Pai, que tem entregado a sua vida com excelência ao seu serviço e à divulgação do teu evangelho, Deus. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, Senhor, e que essas palavras façam o caminho que devem fazer, Senhor, que elas alcancem as pessoas que estão necessitadas de receber uma orientação, ó Pai, de receber uma palavra sua específica sobre alguma dúvida, sobre algum assunto, ó Pai, que esse podcast possa ir além, Senhor, como um instrumento teu, Senhor, de evangelização de todos que necessitam. Nós assim oramos e agradecemos. Amém.